Paz do Senhor, irmãos. Juízes capítulo 13, verso 1 diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filho. Então nós vamos narrar uma história acerca de Manoá e sua esposa. A sua esposa era estéril, mas a Bíblia diz, irmão, que toda vez que Deus permite ou leva uma nação, um povo a um lugar de sofrimento por causa da rebeldia, nós vemos que Deus ele sempre vai intercalar e trabalhar da maneira que ele quer, não é? Então Deus havia entregado o povo de Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos sofrendo, 40 anos padecendo. Mas nós entendemos também que Deus ele sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar alguém diferente. Deus sempre vai levantar alguém que seja o coração de Deus nesta terra. Seja aqui no Brasil, seja qual for o país, Deus sempre vai levantar alguém diferente. Alguém que tenha presença, alguém que carrega a arca, alguém que tenha comunhão com Deus, alguém que conheça Deus, alguém que tenha o coração de Deus nessa terra. Então Deus levanta ali Manoá e a sua esposa, e aquela mulher começa agora a sentir os sintomas de uma mulher gestante, não é? Aí nasce o menino e lhe põe o nome de Sansão. Sansão foi uma pessoa, um bebê, alguém que Deus escolheu e lhe deu um nazireado, ou seja, Deus havia escolhido ele para uma grande obra específica. Só que vai dizer que o menino vai crescendo e onde o menino botava a mão, Deus era com o menino. Aonde o menino colocava a mão, Deus operava milagre. Sansão vai crescendo, Sansão mata o leão. Aleluia. Só que Deus agora olha para Sansão e diz: Sansão, você não pode cortar o cabelo. Tem que deixar o cabelo. E o cabelo de Sansão era 7 tranças, irmão. Era grande, 7 tranças. Ele era um nazireado de Deus. Era alguém que Deus havia escolhido para uma obra. Ou seja, Deus agora resolveu libertar a nação de Israel do jugo dos filisteus. A Bíblia diz que o Senhor entregou eles na mão dos filisteus por 40 anos. Já imaginou, irmãos? Você sofrendo, sendo oprimido por 40 anos. Não é? É difícil, mas Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai fazer algo diferente no meio de uma nação em que nós estamos vivendo. Deus levanta Sansão e diz: Sansão, você não pode raspar o seu cabelo. Você é um nazireu. Ou seja, você é alguém que Deus escolheu. E toda vez que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, irmão, Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Não é normal. Não é normal um homem matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Não é normal um homem arrancar o portão de uma cidade e levar nas costas para as montanhas. Não é normal. Não é normal, irmão. Aleluias. Um homem, brigar com o leão e rasgar o leão no meio. Não é normal. Tem que ser de Deus, tem que ser Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Sansão agora começou a brincar com o pecado. Sansão começou a crescer os olhos nas meninas fora daquilo que Deus havia falado para ele. Sansão chega para os seus pais e diz: pai, eu me agradei de uma menina lá na frente. Só que ela não é aqui da nossa cidade. E o pai e a mãe de Sansão vai falar com ele: filho, Deus não quer que você case com as moças de fora. É muito perigoso. É o que nós estamos vendo hoje. Os jovens da nossa geração casando com mulheres que não servem a Deus, futuramente vai ter um grande problema.
ou vice-versas, né? Uma grande dificuldade vai ser brotada, vai jorrar. Mas a Bíblia também diz, irmão, que a escolha é nossa, né? A escolha é nossa. A Bíblia diz que o poder da língua a língua, do poder da língua é a vida e a morte. A escolha é nossa. Sansão, Deus havia escalado, mas só que Sansão brincou tanto com o pecado, brincou tanto com as coisas que Deus havia falado para ele, que Sansão se apaixonou por uma mulher, não é? Uma mulher muito bonita, que encantava e cantava os olhos dos homens. Até um dia que aquela mulher recebeu um valor de um dinheiro para entregar Sansão na mão dos filisteus. Só que como Deus era com Sansão, Deus sempre livrava Sansão. Sansão falou para Dalila: amarra eu que eu não vou conseguir estourar, então eu vou ser preso, vou ser capturado. Só que Dalila vai lá, conversa, diálogo, né, ganha o coração de Sansão. Esse é o perigo. É você deixar de olhar para Deus e entregar o seu coração a uma mulher, um homem, seja qual for a coisa. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós que servimos a Deus fazemos menção do nome de Jesus. Eu faço menção do nome de Jesus. Enquanto eu aqui viver nessa terra, eu quero fazer menção do nome de Jesus. Eu sei que Jesus cura, irmão. Jesus cura aquele que está em depressão. Jesus liberta ele. Jesus cura a pessoa que está com câncer. Jesus dá vista. Jesus cura, dá um sangue novo, dá um coração novo. Né? Só que Sansão brincou tanto que Sansão vai parar, irmão. Sabe como? Entre as colunas do templo dos deuses. Colocaram Sansão para fazer o trabalho de um jumento. Agora cego, rodando igual o jumento numa moinha. Onde morria. Pega o Sansão e coloca lá debaixo do porão, no templo. E Sansão vai se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, me dá mais uma oportunidade. Né? Nós vemos que Deus ele não rejeita ninguém, irmão. Às vezes nós, ser humano, achamos que Deus ele rejeita as pessoas. A Bíblia diz que se houver arrependimento, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então devemos confessarmos os nossos pecados ao Senhor? Sim, tem que confessar e deixar. E depois alcançar a misericórdia de Deus. Só que Sansão agora, quando ele foi deixar os seus pecados, já não tinha mais o que fazer. Ele estava cego, ele estava capturado, preso, algemado. Não é? E ele fala para alguém lá que estava na gestão, o carcereiro do templo, lá da cadeia onde ele estava preso, diz assim: coloca entre as colunas do templo, pelo menos para mim apalpar ela de novo, saber como que é uma coluna. E colocaram Sansão, e Sansão na coluna fez a última oração dele. O último clamor a Deus. Deus, eu sei que errei, eu sei que pequei. Eu sei que fiz tudo aquilo que o Senhor não queria que eu fizesse. Eu nasci debaixo de um propósito. Minha mãe é estéril. Era alguém que não podia ter filho. O Senhor foi lá e me deu para eles. Pro meu pai, para minha mãe. Eu vivia a minha vida todinha como eu queria. E agora eu estou pagando um preço do jeito que eu estou vivendo hoje. É o preço da rebeldia. É o preço da desobediência. Então nós vamos entender que Sansão vai clamar a Deus, dizendo: Deus, me ajuda. Pelo menos uma vez mais. Me devolve o teu espírito. Me dá graça para vingar-se dos meus inimigos. E a Bíblia diz que Deus, irmão, o cabelo de Sansão começou a crescer. E o Espírito do Senhor agora vem sobre Sansão. E Sansão, com as suas forças, arranca, destrói a coluna daquele grande templo e cai tudo. Morreu mais gente na morte de Sansão do que em vida. Mas não era para terminar a história de Sansão desse jeito, cego, algemado, acorrentado. Tudo se gerou por causa da desobediência. E a desobediência na vida do ser humano gera um transtorno.
Talvez você vai ver esse vídeo no YouTube e já me segue lá. Já me segue lá. Se inscreva, compartilha, comenta. Talvez você esteja vivendo um momento em uma grande aflição. Talvez você passe pelo momento de enfermidade. Jesus pode te curar. Jesus é a saúde, Jesus é a libertação, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nesta vida nós trabalhamos, nós plantamos, nós colhe, mas nós não leva nada. Nós não leva nada desta vida. Os homens dão tudo para esta vida e esquecem de dar a sua vida para Cristo. Dê a sua vida para Cristo. Entregue a sua vida antes de você fechar os olhos para Cristo, para Jesus. Aleluias. Jesus tem milagre para você. Então eu fecho essa palavra aqui com um endereço certo, é para sua casa, é para sua família. Deus está dizendo, eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho um chamado na sua família. Não era para você estar vivo, mas você está vivo porque eu tenho um chamado na sua vida. Eu tenho algo reservado para sua família. Há tempo, a porta da graça está aberta ainda. Aceita Jesus. Se rende aos pés de Jesus, aonde você estiver, em qualquer que for o país. Jesus te ama. Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer libertar a sua alma do inferno, do desprezo eterno. Jesus quer te dar a vida eterna. Jesus quer te dar o paraíso dele. Não despreze Jesus. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade hoje. Lembra que Jesus pode transformar a sua vida hoje e mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele pode restaurar o seu casamento, ele pode restaurar suas vidas. E assim eu fecho essa palavra dizendo, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.